Eu sempre quis entrar por essa porta aqui. Na verdade, eu estou sendo convidado do meu próprio programa hoje. Hoje o Urbanidades vai falar com um convidado que já está lá, esperando por mim. E nós vamos falar sobre um tema que é delicioso e que envolve um sentimento nostálgico de 30 anos de história. Vamos lá ver quem é meu convidado. Não levanta, Valdir, senta aí. E aí, querido, tudo bem? Tudo bem, César. Melhor ainda depois de te rever, depois de tanto tempo. Pois é, faz 30 anos, né? Túnel do tempo. Eu tenho que falar uma coisa para as câmeras aqui antes da gente começar. Semana passada a gente gravou um programa que foi bem interessante sobre futebol de várzea, falando de nostalgia, né? Foi resgatar a história do futebol na cidade de Santos. A gente teve aqui um historiador, o Jair, que foi gentil à beça e nos enviou esse convite, que eu acho que deve estar aparecendo depois aí para vocês, de um evento que vai acontecer na cidade de Santos agora em 1º de maio, que é uma celebração do Dia do Futebol de Várzea. A gente agradece ao Jair pelo convite e também, novamente, por ter participado do Urbanidades. O podcast dele foi bem interessante, está disponível no site. Aliás, o site do programa, para fazer já o merchan básico, www.programaurbanidades.com.br. E complementando as minhas informações de início, a gente está aqui nessa locação tão aconchegante, não é? Nossa, uma delícia. Sim, com vários vasos e plantas, uma coisa muito orgânica, o uso de madeira, algo que só o pessoal aqui da Jardim é capaz de oferecer. Então tá, o site dele está na tela e durante os breaks a gente tem um pequeno vídeo feito mostrando o local para vocês. Bom, vou deixar isso aqui atrás e vamos conversar. Bom, o Valdir Alvarenga, que está aqui comigo, é um poeta santista, escritor e amigo a quem eu estou em débito, porque é um amigo que eu tenho como se tivesse visto ontem, mas que já não nos víamos há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, esse cidadão tinha até bigode. É um bigode ridículo, diga-se de passagem, mas sempre fiz as vontades das mulheres, né? Pois é. Mas enfim, eu tenho que comentar que eu tive vontade de convidá-lo. Eu estava realizando uma espécie de memorial do meu trabalho de doutorado e falando um pouco sobre minha experiência aqui, lá atrás, década de 80, com poesia. E aí me deparei com aquela foto que eu te enviei. Foto que eu acho que pode até aparecer aí em má qualidade no vídeo para vocês nesse momento. Naquele tempo a gente era muito mais inocente. Sim, inocente pura e besta. Mas eu não sei se essa inocência é que dava subsídio por uma produção literária tão idealista e ao mesmo tempo tão cheia de boas intenções, não é? Sem dúvida, mas também foram outros tempos, né? A poesia marginal ela veio de um processo histórico onde todo tipo de arte estava cerceada, né? Reprimida. Ninguém mais se manifestava, todo mundo já tinha saído do Brasil, a arte, como teatro, cinema, né? E a literatura de rua começou a despontar nessa época, por quê? Porque era vozes das ruas se manifestando. E a poesia independente, nesse ponto, tem muito a ver. Eu quero colocar você nesse contexto, né? Quer dizer, eu nessa história surjo na década de 80, 81 que eu vim para Santos, né? A gente se conheceu, acho que foi 81, 82. Por aí, E eu estava até comentando que eu lembro da gente participando de uma semana fafiana. Semana fafiana. Discutindo um tema que era a produção independente na literatura. Isso em 82, faz 30 anos. 30 anos. E faz 30 anos também que você começa com uma ideia que para mim era inovadora na época e que ainda é inovadora hoje, que é uma revista de poesia e arte. Sim, a Mirante é assim, antes de mais nada, como você falou, a poesia, né, que é o pão que nos alimenta. A minha vida eu posso traduzir através da poesia, porque tudo veio decorrente disso. Minhas amizades, né, o meu trabalho, eu trabalho com literatura, eu respiro literatura. E eu
me orgulho assim de ter nascido, inclusive o nome Mirante vem da minha origem, que eu me criei no Morro da Penha. E eu morava próximo ao Mirante, onde eu via a cidade, né? Minhas primeiras imagens de Santos foram assim, os navios, cais, o oceano. Eu ia para o lugar mais alto do morro. Acho que aí eu tive a minha iniciação poética visual, né? Que ano é isso, Valdir? Nos anos 50, 60, eu me criei no morro até os 11 anos, estudei no Colégio Martins Fontes, né? Que é um poeta que eu admiro muito. Depois fui para o Valongo, saí do morro, o Valongo não tinha essa fama que hoje tem, né? Infelizmente, né? Era um bairro populoso, inclusive Barreiros, até que você falou de Várzea, eu cheguei a ser mascote do Barreiros, então tem todo um histórico. Aí eu passei a morar ali, né? E era uma vida assim meio periférica, né? Eu não tinha muitos contatos além curtia rock naquela época, rock, sexo e droga, entre aspas, não era bem assim, mas tive essa fase. Mas havia um estilo de vida associado a essa ideia, não é? Sim, eu era meio underground, eu cultivei muito essa coisa minha, talvez pela própria situação de vivência, né? Mas eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre li. Eu digo que um dos meus primeiros brinquedos, com a morte, infelizmente, do meu cunhado, ele tinha um dicionário. Eu tinha, acho que uns 14, 15 anos. E esse dicionário, para mim, também foi uma porta de entrada para a poesia, porque eu selecionava palavras, procurava saber o significado, e eu sempre fui me deslumbrando com isso. Porque lá no morro, até os 11 anos onde eu morei, não dava para jogar bola, porque era assim. E até hoje eu não sei andar de bicicleta porque também não dava, e depois não quis aprender, né? Mas, em suma... Quer dizer, você é um poeta por condição geográfica. Assim, e como não podia descer, subiu até o Mirante. Mas o Almirante, inclusive, depois eu chegar no Almirante, porque assim, depois eu conheci pela Jornal Cidade de Santos, isso foi em 79, 80, eu já escrevia, sempre li de tudo, Monteiro Lobato, tudo que vinha na rótulo de papel higiênico, remédio, eu sempre fui viciado em palavras, sempre, né? E comecei a escrever meus poemas. E eu passava em caderninhos e emprestava para as moças do bairro. Poesia romântica. Passava pelo escrito, né? Eu tinha um caderninho, elas me pediam, empresta teu caderninho. Já comecei a manifestar o poeta. Eu usava o poeta também com uma segunda intenção? Também, claro, né? Eu vou te interromper de partida já, porque esse primeiro bloco eu queria apresentar o Valdir, né? Nas viradas de bloco a gente vai ter alguns poemas do Valdir, uma mostra grátis aqui dele, né? E no próximo bloco a gente vai tratar da Mirante, tá? O que foi e o que é a Mirante até hoje. E nós vamos falar um pouco mais sobre poesia independente, como esse jovem universitário, como a gente era na época, consegue dar vazão a essa vontade de colocar a poesia que tem dentro de si. A gente volta daqui a um minuto. Beleza.